Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que vai nos dizer assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e o assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de Mateus, também a gente pode ir lá em Lucas, versículo 6, e encontrar esta mesma parábola. Jesus contando acerca de dois homens que tinham o mesmo objetivo. O objetivo daqueles homens era levantar uma casa. O objetivo daqueles homens era realizar os seus sonhos. O sonho de uma casa própria. Provavelmente, estes dois homens, cada um tinha sua família. E poderia estar construindo ali um perto do outro. Jesus vai nos mostrar aqui a importância de nós termos uma base boa para edificar uma casa. O alicerce tem que ser um alicerce bom, seguro, para que a gente possa ter ali conforto e também segurança naquela casa que vai ser edificada. A gente pode imaginar aqui uma pessoa que quer fazer uma construção, que tem um terreno ali plano e que ele quer fazer a sua casa de uma forma certa. O que é que ele faz? Ele cava ali o seu terreno, coloca os tocos, faz uma base embaixo, uma alvenaria, ou então faz um radier e ali coloca cimento, areia, ferro, e ali constrói primeiro, antes de colocar as paredes, um contorno ali, para segurar, para ter mais segurança. E ele constrói a sua parede e ali, em uma certa altura, ele vai enchendo aquele toco ali com o concreto e vai levantando sua parede e acorrenta toda essa casa por cima para bater uma laje, para ele não ter dor de cabeça daquele terreno ceder e aquelas paredes dar rachaduras. Mas tem pessoas que também têm as mesmas condições, mas não quer gastar muito. E ali, de qualquer jeito, o terreno é acidentado, ela não liga para nivelar aquele terreno, ela não liga para fazer um alicerce, não liga para comprar os materiais bons, para dar início àquela construção, e ali constrói de qualquer forma, quer uma mão de obra barata, quer uns materiais baratos, e aí ele vai e constrói sua casa, mas com o tempo aquele terreno cede e começa a aparecer as rachaduras. E começa a dar prejuízo e problema para aquelas pessoas que estão morando dentro daquela casa. Pois bem, no capítulo 7 do livro de Mateus, Jesus vai dar continuação ao Sermão da Montanha. Jesus ali vai falar o hábito de julgar os outros. Ele fala no versículo 1, não julgueis para que não sejam julgados. E ali ele dá continuidade, tem algumas
algumas diretrizes aqui que o próprio Jesus, no capítulo 7, nos oferece. No versículo 7 do mesmo capítulo, ele vai falar sobre a bondade de Deus. Quando ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrais, batei e abri-se-vos-á. Jesus está dizendo aqui porque Deus é bom, para que a gente peça, para que a gente bata, e Deus, ele concede aquele desejo que está no nosso coração. Jesus vem neste mesmo capítulo 7 falando sobre os dois caminhos. No versículo 13 ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entrarão por ela, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Olha quantas informações Jesus Cristo está falando aqui neste capítulo 7. Ele vai nos ensinar o hábito de não julgar os outros. Ele vai falar sobre a bondade de Deus. Agora ele vai falar sobre os dois caminhos. Quando ele vai dizer: entrar pela porta estreita, ele já está dizendo: olha, o caminho é estreito, não é fácil, mas entrai pela porta estreita. O que é esta porta estreita? Jesus está dizendo que aqueles que querem seguir a ele tem primeiro que morrer tem que mortificar o seu próprio eu. Tem que primeiro deixar de fazer as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Ele vai dizer aqui: a porta estreita, a porta larga, ele vai dizer: espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele está se comparando aqui a igreja com o mundo. O mundo é espaçoso, a porta é larga, mas ele conduz à perdição. Que perdição é essa, meu irmão? A perdição da nossa alma, a perdição da nossa salvação. Jesus está dando algumas diretrizes para que eu e você fique sabendo como é servir ao reino de Deus. Mas ele chega aqui no versículo 15, e fala dos falsos profetas. Ele vai dizer: acutelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, conhece-se uvas nos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Olha que Jesus está dizendo: acutelai. Olha, fiquem atentos. Olha, preste atenção. Seja sábio. Por causa dos falsos profetas que vêm. Olha como ele vem. Ele vem vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E a gente pode ver, meus irmãos, muitas pessoas desta forma, sendo por fora uma ovelha, mas por dentro lobos devoradores, que não pensa no bem-estar do próximo, que não quer ver o próximo crescer, que não fala nada acerca do reino de Deus, mas sim das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, das suas concupiscências, daquilo que o reino de Deus abomina, que é o interesse do seu próprio eu. Mas Jesus continua falando. No mesmo versículo 17, ele vai falar: assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz mau fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Olha o que ele está dizendo aqui: não pode uma árvore boa dar mau fruto, não pode uma árvore mau dar bom fruto, não pode uma pessoa que está ali
não está ali servindo a Deus, vive da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus, professar coisas ruins. Essa pessoa que serve a Deus, esse irmão, essa irmã, esse discípulo de Cristo, nunca vai ter uma visão das coisas distorcida. Mas até em um conselho que essas pessoas dão para outras, eles vão falar a visão deles, mas também vai falar a visão sobre a luz da Bíblia. E uma pessoa que só faz o mal, como é que vai dar um conselho bom para alguém? Se o coração está cheio de maldade, cheio daquilo que desagrada a Deus, cheio de coisas que não edificam, como é que essas pessoas vão aconselhar para o bem? E a palavra continua dizendo, o próprio Jesus começa a falar quem entrará no reino dos céus. Olha quantas coisas interessantes neste capítulo 7 a gente pode aprender, até chegar aonde nós lemos. Ele vai falar quem entrará no reino do céu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Quem entrará no reino do céu? Não significa que as pessoas que cura, que ali expulsa demônio, que profetiza no nome de Jesus, essas pessoas entrarão no reino do céu. Mas mais importante do que tudo isso que foi lido aqui, que o próprio Jesus nos dá uma direção, olha o que ele vai falar, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Agora vem o mais importante para que eu e você entre no reino do céu. E é o que, meu irmão? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esta palavra aqui se cumpre aqueles que entrarão no reino do céu. Aqueles que faz a vontade do Pai. Porque aqueles que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, automaticamente tudo isso aqui vai ser a favor do reino de Deus. Mas tem pessoas que profetizam com a boca, mas o coração está cheio de maldade. Tem pessoas que estão ali orando com você, mas está com a vida que não agrada a Deus. E Jesus está dizendo, o que importa mais do que fazer todas essas coisas aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Muito mais importante do que isto aqui é fazer a vontade de Deus, é cumprir a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Isto que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. E ele termina dizendo, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui acerca daqueles que vão entrar no reino de Deus, que não é praticando a iniquidade e fazendo essas coisas que você tem, que eu tenho um lugar lá no céu, mas é fazendo a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, o versículo que eu li foi o versículo 24, que agora Jesus vai dar o exemplo
de como é que nós temos que construir a nossa casa. No versículo 24 que eu acabei de ler, Jesus vai ainda dizer sobre os alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que eu aprendo aqui com Jesus Cristo. Ele vai comparar o reino de Deus com aquele homem que edificou uma casa. A Bíblia diz que nosso nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que achar em nós um lugar para que ele faça morada. Nós não podemos convidar o Espírito Santo de Deus para viver, para morar conosco, no nosso coração e fazendo algo que desagrada a Deus. E fazendo aquilo que Deus não se agrada. E vivendo uma vida relaxadamente. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos apresentar a Deus como obreiro que não tem nada para se envergonhar. Então aqui Jesus está dizendo, olha, todo aquele que escuta, não é só o fato de escutar. Nós temos que escutar. Jesus está dizendo, escute as minhas palavras, mas pratique. Olha o que ele vai falar para mim e para você. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como eu falei, o homem está construindo a sua casa e ele é prudente. Ele não quer ter lá na frente problemas nas paredes, problemas ali no chão, problemas ali de rachaduras, de trincar aquela parede. Então ele vai construir a sua casa por tudo que ele tem ali de bom para construir. E nós, trazendo para a nossa vida hoje, nós temos que construir as nossas vidas naquele que é o nosso alicerce, na rocha que é Jesus Cristo. Então agora nós não podemos ficar com algumas rachaduras, nós não podemos ficar trincado diante de Deus. Então nós temos que agora tirar as práticas pecaminosas. A Bíblia diz que todos é pecadores. Quem dizer que não cometeu pecado está mentindo. Mas o que nos faz diferenciar dos pecadores é o sangue de Jesus Cristo que nos remiu e nos lavou. Porque tudo que nós fazemos hoje, conhecendo a palavra de Deus, nós temos que fazer perante aquele conhecimento que foi nos dado. E não vos se conformais com as coisas do mundo. Antes, nós temos que transformar a nossa mente pela renovação da palavra e aceitar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E não se conformeis com as coisas do mundo. Nós não podemos ir atrás de vento de doutrina que não está com os princípios bíblicos. Jesus, neste mesmo capítulo, vai dizer que vai ter falsos profetas que vêm como ovelha, mas por dentro, no seu interior, é lobo devoradores. E muitas das vezes nós temos sentimentos que está corroendo por dentro e nós sabemos que só é a gente ir lá e liberar o perdão. E nós sabemos que é a gente ir lá e pedir perdão. Então, se nós edificamos nossa casa, que é a nossa vida, na rocha que é Jesus Cristo, nós agora temos que viver na prática da palavra de Deus,
na prática do Evangelho, na prática dos princípios bíblicos, porque é esta palavra que liberta, que transforma, que cura e que sara. Eu decidi, você, meu irmão, decidiu a não mais se contaminar com as coisas deste mundo. Nós olhamos para este mundo e olhamos para nós e falamos: chega, eu não quero mais me ver de qualquer jeito, como uma folha que o vento sopra aonde quer. Eu quero agora viver guiado pelo Espírito. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ser guiado por Jesus Cristo. Então é esta palavra que vai ser o meu manancial. É esta palavra que vai ser agora a minha bússola. É esta palavra que vai me dar a direção. Então é possível eu e você colocar a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. É fazer aquilo que outra hora nós tínhamos dificuldade de fazer. É ter o equilíbrio. É pensar antes de falar. É respirar. Tudo isso nós conseguimos fazer. Mas a gente só vai conseguir fazer se tiver uma vida voltada para as coisas de Deus. Se nós tivermos o olhar para aquilo que vem do alto, se ler nossa Bíblia, se nós praticamos o que ela está dizendo aqui, se jejuar, se orar, ter uma vida devocional, ter um relacionamento saudável com Deus, se rasgar diante de Deus, se humilhar. A Bíblia está dizendo: se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. A palavra está nos dizendo aqui que Jesus mesmo disse. Jesus mesmo está dizendo: todo aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E eu pergunto: como é que a minha e a sua vida está sendo edificada? Porque nós ouvimos a palavra. Agora tem algo que nós precisamos fazer, é praticar. Porque não basta só ouvir. Não basta só ouvir uma palavra, ouvir um louvor, ir para a igreja na quarta, no domingo pela manhã, domingo pela noite, participar de grupos pequenos, participar dos ministérios, ter algum cargo na igreja. Não basta, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, que é a palavra de Deus. Aí nós vamos ter uma casa edificada na rocha. E o próprio Jesus vai dizer aqui, ele vai falar aqui no verso 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Ó, meus irmãos, olha que Jesus está dizendo aqui para mim e para você. Como aquele desenho da nossa infância que passava, que tinha 3 porquinhos, e que ali veio o lobo mau, e os 3 porquinhos, cada um estava construindo a casa. Tinha um que estava construindo de tijolo, era mais trabalho, mas os 2, para querer ganhar tempo, para ficar brincando, para ganhar mais tempo, para ficar fazendo coisas que ele queria, à vontade dele, ele construiu as casas dele de palha. E o outro não tinha tempo para brincar, mas estava construindo aquela casa de tijolo. E aí, o que aconteceu? Um dia o lobo mau chegou
e soprou aquela casa. Aqui ele está dizendo, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. O lobo mau soprou a casa do primeiro porquinho, era de palha, caiu. Ele aí correu para a casa do outro, ele veio, soprou mais uma vez. A casa também era de palha, caiu. E quando ele correu para a casa do terceiro, o lobo mau ali soprou e não conseguiu derrubar, porque aquela casa estava construída na rocha, com os materiais necessários. O que eu aprendo com isso? Quando vem a dificuldade, a falta de emprego, as calúnias, quando vem a doença, a enfermidade, as aflições que o próprio Jesus disse que nós íamos encontrar neste mundo. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa chuva, esses rios que ele fala aqui, este vento, é tudo aquilo que vem para querer tirar o servo de Deus, a serva de Deus, do caminho que é Jesus Cristo. Aí quando vem essa dificuldade, o desânimo, o comodismo, se nós tivermos alicerçado na rocha, lendo, jejuando, orando, participando dos cultos, praticando a palavra dele, essas coisas vão bater na nossa vida, mas não vai fazer efeito, porque eu e você sabemos o Deus que servimos. É isto que a palavra está dizendo aqui. Mas Jesus, ele não para aqui. Ele dá exemplo de como é uma casa alicerçada na rocha. Porque vai vir as aflições, pode vir uma perda, pode vir a dificuldade, pode vir o desamor, pode chegar o que for na nossa vida, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e no dia certo ele se levantará para nos ajudar. Pode se levantar 12.000 demônios, 1.000 caíram de um lado, 10.000 do outro, mas nós não serão atingidos, porque Jesus Cristo vai nos proteger. Quando nós olharmos para o céu e perguntar de onde virá o nosso socorro, a gente vai poder dizer: o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós estivermos na dificuldade e nós olharmos em volta e ver que não tem ninguém para nos ajudar naquele momento, a gente pode recitar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Podemos recitar estes versículos bíblicos que faz a diferença na nossa vida se nós tivermos alicerçado na rocha. E para nós estarmos alicerçados na rocha, nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas a palavra continua dizendo aqui, Jesus agora fala daquele homem prudente, mas Jesus vai dizer: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não o cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Está vendo qual é a diferença? A diferença aqui destes dois homens, olhando para estas duas casas, com o nosso olhar humano, é porque um foi edificado em um terreno bom, sólido, e o outro foi edificado na areia. Mas olhando para o contexto espiritual, trazendo esta passagem para a nossa vida espiritual, Jesus está dizendo: mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam. Ele dá exemplo daquele que ouve e pratica. Agora ele vai dar exemplo daquele que ouve e não pratica.
e é muito triste quando ouve a palavra e até algum momento é tomado por uma certa emoção. E a emoção ela é passageira. Dá naquele momento ali, a pessoa quer se arrepender, mas depois que passa aquele momento, volta a praticar aquilo que desagrada a Deus. E Jesus está dizendo: aqueles que ouvem estas minhas palavras e não a praticam, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia, como aqueles 2 porquinhos no começo, que foi insensato. E ele queria, como eu falei, mais tempo para brincar, e ali edificou as suas casas na areia. E veio a tempestade, veio o dia mau, veio as mesmas coisas que veio para o primeiro. A dificuldade, o desemprego, a enfermidade, as calúnias. E essas pessoas, provavelmente, a primeira coisa que fazem, que se não tiver alicerçado na rocha, lendo a palavra, jejuando, buscando ali, contrito com Deus, é sair do caminho. Se lembra da porta estreita e da porta larga que eu li no começo, os 2 caminhos? Jesus vai nos alertar: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho para a que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Estes daqui que entram na porta larga e espaçosa é este daqui, este homem que ouve a palavra e não pratica. Então a primeira coisa que faz: vou sair da igreja, não vou mais para a igreja. Quando eu estava no mundo era tudo mais fácil, agora que eu vim para a igreja tornou tudo difícil. É assim que as pessoas que não estão alicerçadas na rocha pensa e faz. A primeira dificuldade é querer sair da onde não era para sair, porque a casa está edificada na areia. O que significa isso, meu irmão? O pensamento, o coração ainda está voltado para o mundo, ainda está voltado para as práticas da imundícia, ainda está voltado para o pecado, para os prazeres da carne, para os prazeres, os desejos do coração. A vontade, se lembra da vontade que está lá: quem entrará no reino do céu? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade não é a vontade de Deus, é a própria vontade deles. Essas pessoas é que edificam as suas casas na areia, quando está dividido ali entre as suas vontades e a vontade de Deus. E o que é mais fácil? Cortar na pele ou deixar o curso da vida levar elas? Então a primeira coisa que faz é sair dos caminhos, é não fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que ela está se agradando e não liga para praticar o que está ouvindo. Mas Jesus continua dizendo: veio as mesmas dificuldades, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Em outra tradução: e foi grande a sua ruína. Está vendo aí o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que quando as dificuldades batem e nós estarmos alicerçados na rocha, ouvindo a palavra e praticando, a gente vai vencer, porque vai se cumprir lá em Romanos, quando ele diz: com Cristo nós somos mais do que vencedores.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Se nós estivermos alicerçados nesta rocha, nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque Jesus Cristo veio, padeceu naquele madeiro, nos redimiu dos nossos pecados, pagou um alto preço, para que eu e você, meu irmão, possamos estar alicerçados na rocha. E se nós não tivermos alicerçados nesta rocha, o fim é: grande será a queda. Meus irmãos, que nesta manhã nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida, olhar em qual alicerce nós estamos construindo a nossa casa. Se porventura esse alicerce estiver na areia, vá para a rocha, que ainda há tempo. Vá para a rocha, peça a Deus para lhe dar força e lute contra aquilo que está querendo que a casa caia, querendo que o seu corpo não seja morada do Espírito Santo. Como eu falei, nosso corpo é templo, é casa, é morada do Espírito Santo. Jesus Cristo tem que viver dentro de nós, para que onde nós formos, passamos, nós refletimos a sua luz. E a luz de Jesus Cristo é a luz do mundo. É Ele, meus irmãos, que nos chamou, que nos resgatou, para que eu e você possa dar frutos e frutos duradouros. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração. Que Jesus Cristo possa completar o que faltou nesta palavra. Que Ele possa ser a sua rocha inabalável. Que Ele possa ser aquele que você firmou, e nada que o mundo tem para oferecer pode lhe tirar do caminho dele. Porque Satanás ofereceu tudo a Jesus Cristo, levou ele para aquele pináculo do templo, quando ele foi levado pelo Espírito no deserto, e mostrou os reinos, a prata, o ouro, e disse: se você se curvar diante de mim, tudo isso eu darei. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, Jesus disse: eu não preciso disso. Eu não preciso transformar pedras em pães. Eu não preciso me jogar daqui, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não preciso provar nada para você, Satanás, que eu sou o Filho de Deus. E ele venceu a tentação. A Bíblia diz que quando Satanás saiu da presença dele, vieram os anjos e o serviram. E quando nós vencemos a tentação, Deus envia os anjos dele para nos servir naquela área que nós estamos precisando. Porque nós vencemos. Quem está em Cristo, nova criatura é. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar um dia abençoado, que nós possamos cada vez mais nos firmar nesta rocha que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.